Bem-vindos ao Legal Trends de 2026. Este é o espaço de partilha com os nossos clientes dos temas legais de tendência e do que se perspectiva a curto prazo em termos de produção legislativa. Ser advogado na PwC é um privilégio, pela janela aberta sobre o negócio dos nossos clientes e sobre o pulsar do mercado. Essa maior proximidade é também uma responsabilidade, que nos coloca o dever de identificar a todo momento o que é crítico para a sua organização. Cumprimento normativo nos dias que correm não é opcional, mas sim estratégico. De acordo com o CEO Survey de 2026 da PwC, 58% dos CEOs portugueses estão totalmente dedicados a decisões de curto prazo. O número fala por si. O foco em decisões mais profundas e estratégicas de longo prazo dependem não só de espaço mental para ponderação, mas também de conhecimento que antecipe desafios, tendências e riscos que impactarão o negócio. No mundo global e num contexto europeu hiperregulado, os aspectos legais ditam parte do topo daquelas que deveriam ser as preocupações dos nossos CEOs, que não poderão estar sozinhos nesta jornada. Os departamentos jurídicos e de compliance assumem um papel-chave na persecução do negócio. Assim surgiu a necessidade deste espaço, que queremos esteja marcado nas vossas agendas nos anos vindouros como um instrumento poderoso na antecipação dos desafios. Estando nós numa casa de proeminentes fiscalistas, a nossa viagem começará primeiro por temas societários, em que discutiremos temas relevantes da organização dos nossos grupos por imperativos fiscais, como o Pilar 2, ou conveniência também fiscal por aplicação do regime dos grupos de IVA. 48% das empresas portuguesas pretendem expandir-se para novos setores. Globalmente, 40% das aquisições planeadas irão focar-se em novos setores. Um dos setores que atrai interesse é o da defesa. Como setor estratégico, a questão coloca-se: haverá limites ao investimento neste e no setor-chave? Fica a saber a resposta. Atualmente, ainda que em maior ou menor medida, todas as empresas acabam por ser tecnológicas, ainda que a venda de tecnologia não seja o seu produto core, mas pela incorporação de tecnologia em todos os processos de produção e gestão. Por isso, a todos interessa a imersão sobre temas de direito digital, incluindo impacto em temas de dados, direito laboral e, claro, uma visão sobre o comboio legislativo que se avizinha na área para além da normativa em vigor. Ainda no contexto digital, a cibersegurança e a resiliência são o maior risco percepcionado pelos nossos CEOs, de acordo com o mesmo CEO Survey. Este número saliente está acima da média global e com uma relevância crescente na mente dos nossos administradores face a surveys passados. Não sendo necessariamente sinónimo de mais sofisticação por parte das empresas portuguesas, mas sim de maior atraso na adoção de boas práticas, a verdade é que não estão sozinhos nas preocupações. Efetivamente, de forma setorial, transversal, os legisladores comunitários e nacionais e reguladores têm acrescentado várias carruagens ao dito comboio legislativo que mencionei. Com relação conexa ao tema digital, em termos de dados, é importante perceber o que está na agenda da nossa Comissão de Proteção de Dados e, em geral, no regime aplicável. O talento, sempre o talento, chave em todas as organizações. Num mundo de escassez de mão de obra intensiva ou mais qualificada, a retenção é a chave e, nos próximos tempos, o ambiente social será marcado pela agenda de transparência laboral. A sua organização está preparada para ser mais transparente? Fica a saber. O setor imobiliário, apesar de aquecer e, por isso, com algumas cautelas em termos de outlook, continua a acumular uma percentagem relevante, 35% para ser mais concreta, da confiança no crescimento de receitas. 14% dos CEOs globais pretendem expandir para o setor imobiliário como setor clássico de refúgio. Portugal continua sem ser exceção e, por isso, também falaremos sobre os organismos de investimento coletivo e o foco, por exemplo, dos family offices nesses instrumentos, dadas as múltiplas eficiências do regime, nomeadamente fiscais. Politicamente, o imobiliário, em particular no parque habitacional, é um tema sensível e o Governo assumidamente está a procurar regular a oferta imobiliária através de medidas concretas. Fica a conhecê-las. É impossível prosseguir sobre o imobiliário sem comentar o regime jurídico de edificação e urbanização e a necessidade deste Governo em legislar alterando o que de muito foi criticado pelos operadores imobiliários na anterior alteração. Conseguiremos devolver alguma confiança ao mercado em termos do regime de licenciamento? Sobre confiança, agora no setor público, é importante que este ganhe agilidade para responder aos desafios que um Estado Social moderno, com uma agenda de investimentos públicos por um lado e com bastantes fundos disponíveis por outro, necessita. A reforma do Código da Contratação Pública irá no caminho certo? Não sendo todo um tema de tendência, mas estrutural e crónico, o atraso da máquina tributária, incluindo os tribunais fiscais, é um fator de atraso de Portugal em termos de competitividade em mercados comparáveis. A reforma do contencioso tributário, em perspectiva, procura melhorar a presença de Portugal nos rankings relevantes. A PwC Portugal participou nos trabalhos da Comissão de Reforma. Será desta? Finalmente, e não menos importante, a transformação dos departamentos jurídicos. Quando o compliance e a regulação sobem de importância e as empresas estão a transformar, muito com recurso à tecnologia, a área do legal
não pode ser ao rótulo de conservadorismo. Tem de acompanhar a tendência de transformação de todas as áreas e introdução de tecnologia para o efeito. Estará o seu departamento jurídico alinhado com a agenda de transformação? Estes são apenas alguns dos temas a abordar e com eles espero ter aguçado o vosso apetite para o nosso webinar. Cada uma das sessões será breve, por isso mantenham-se desse lado até ao final. Boa sessão e até já! Olá a todos. Queria começar por partilhar convosco uma constatação simples. Durante muitos anos, quando falávamos de organizações e reorganizações societárias, falávamos sobretudo de eficiência operacional, de simplificação de estruturas, de segregação de riscos ou preparação para o crescimento ou para uma venda. E isso continua a ser absolutamente relevante. Mas hoje, quando olhamos para uma organização ou reorganização, há vários outros temas que não entram no fim da conversa, entram logo no início. Grupos DIVA e Pilar 2. O ponto comum entre eles é este. Nenhum deles é apenas um tema fiscal. São temas que condicionam o desenho da estrutura societária. Começando pelos grupos DIVA. Na essência, os grupos DIVA permitem que várias sociedades sejam tratadas como uma só para efeitos de IVA. É uma ficção jurídica útil, mas como todas as ficções jurídicas, tem requisitos. Tem de existir uma ligação suficientemente forte entre as entidades que compõem esse grupo e essa ligação é muito concreta. Uma entidade dominante tem de deter, direta ou indiretamente, pelo menos 75% do capital e mais de metade dos direitos de voto. Ora, se o impacto fiscal da aplicação do regime dos grupos de IVA é conhecido, o que nem sempre é tão evidente é o seu impacto organizacional. Hoje, quando analisamos uma estrutura de grupo, já não basta perguntar se ela é eficiente. É preciso perguntar: esta estrutura permite um grupo de IVA? Ou está a impedir-nos de lá chegar? A estrutura pode já permitir o regime, pode permiti-lo, mas exigir ajustamentos societários. Ou pode não permiti-lo hoje, mas ser reorganizável. O regime dos grupos de IVA implica um teste à coerência interna do grupo e implica repensar a sua estrutura para assegurar a sua aplicabilidade. Agora, se os grupos de IVA nos obrigam a olhar para dentro, o Pilar 2 obriga-nos a olhar para o grupo como um todo numa escala global. Com a taxa mínima efetiva de 15% que o regime introduz, a questão já não é apenas a eficiência de uma estrutura de grupo, é a sua sustentabilidade estrutural. A pergunta deixa de ser apenas funciona? Passa a ser continua a fazer sentido? Quem suporta afinal os custos adicionais? Há entidades cuja função poderá ter deixado de se justificar? Há estruturas que se tornaram excessivamente complexas? Em suma, o Pilar 2 força-nos a refletir estrategicamente sobre a arquitetura do grupo e a fazer um caminho de adaptação. Até aqui estivemos a falar de organização interna. Mas há outra dimensão e aqui vamos mudar de plano. Passamos a falar de M&A. Neste contexto, trago-vos o tema do regime do investimento direto estrangeiro. Quando o investidor estrangeiro adquire uma participação ou compra um negócio, essa operação pode estar sujeita a análise pelas autoridades competentes sob o prisma do interesse estratégico nacional. A pergunta já não é apenas se o negócio é bom, é também quem investe, qual é o impacto estratégico do investimento e em que setor se está a investir. Energia, telecomunicações, infraestruturas críticas, tecnologia, dados, saúde. Uma operação pode estar perfeitamente estruturada do ponto de vista societário e fiscal e ainda assim depender de uma autorização administrativa, o que altera o calendário ou a própria viabilidade da transação. Assim, o regime do investimento direto estrangeiro
pode introduzir uma condição suspensiva num SPA, pode afetar o calendário da operação e pode gerar incerteza quanto ao closing. Ele não é um obstáculo ao investimento, mas introduz uma variável adicional de cariz regulatório que tem de ser considerada desde o início. Finalmente, queria trazer-vos um terceiro tema que nos tem surgido com uma frequência crescente no contexto dos grupos familiares. A possibilidade de converter uma holding ou family office numa sociedade de capital de risco. À primeira vista, pode parecer uma mera mudança de enquadramento jurídico, mas não é uma simples mudança de rótulo. É uma mudança de estatuto que acarreta uma transformação estrutural. Passa a haver supervisão da CMVM. Por isso, os níveis de exigência e de escrutínio externo aumentam. Passam a existir regras próprias de governance. Passam a existir obrigações específicas de investimento, controlo e reporte. E há também requisitos quanto à composição do património da entidade. Pelo menos 2/3 do ativo devem estar investidos em capital de risco. O que, porém, deve entender-se por capital de risco está definido na lei de uma forma ampla e bastante aberta. Mas risco não pode ser uma palavra sem conteúdo. Risco implica que os investimentos tenham um elevado potencial de crescimento e, com ele, algum grau de incerteza. E sabemos que a CMVM está atenta ao cumprimento de todos estes requisitos. Ou seja, não basta querer ser uma sociedade de capital de risco, é preciso ser uma. Por isso, neste contexto, como em quase todos, aliás, as perguntas são inevitáveis. Qual é o objetivo estratégico da mudança de estrutura? O património da sociedade permite cumprir os requisitos legais? Existe um pipeline de investimento adequado? O grupo está preparado para assumir e cumprir as obrigações de compliance associadas às sociedades de capital de risco? Sem dúvida, a adoção desta estrutura pode criar valor, mas implica também compromissos regulatórios que não são meramente formais, bem como custos adicionais, apesar de também poder trazer vantagens do ponto de vista fiscal. Em conclusão, é preciso ter alguma cautela e, acima de tudo, nunca forçar a realidade. Se tivesse de sintetizar tudo numa ideia final, diria o seguinte: hoje, reorganizar ou investir não é apenas otimizar, é alinhar estrutura societária, fiscalidade e risco regulatório com uma visão estratégica coerente. Os grupos de IVA e o Pilar 2 obrigam-nos a repensar a arquitetura interna. O investimento direto estrangeiro recorda-nos que, em contexto de M&A, essa arquitetura pode ser escrutinada externamente. E a conversão em sociedades de capital de risco mostra como uma decisão estrutural pode alterar profundamente o regime aplicável a uma sociedade e adicionar uma camada regulatória e de escrutínio não desconsiderável. O papel do diretor jurídico é, pois, e em primeira linha, o de antecipar. É o de fazer as perguntas certas e a garantir que a estrutura serve o projeto empresarial e nunca o contrário. Muito obrigado a todos. Nos próximos minutos vou falar de 3 temas que entendo serem dominantes para o ano 2026. Transparência salarial, Fundo de Compensação de Trabalho e Inteligência Artificial nas Relações Laborais. Começando pela transparência salarial e pelo seu propósito. É simples. Garantir igualdade de remuneração entre homens e mulheres para trabalho igual ou de valor igual, usando e implementando mecanismos que assegurem a transparência como ferramenta. A quem se aplica? A resposta é clara e também é simples. Aplica-se a candidatos a emprego e a todos os trabalhadores do setor público ou privado, independentemente do tipo de contrato que tenham. O que muda na prática? Há 5 ideias-chave que vale a pena reter. Primeira ideia: antes de contratar, as empresas passam a ter que indicar, logo no início do recrutamento, a banda ou nível salarial expectável para os candidatos à posição. Deixam de ter de fazer perguntas sobre o histórico salarial, as regras do jogo mudam, as empresas passam a estar obrigadas a mais e melhores procedimentos, a mais disciplina e a menos improviso. Segunda ideia-chave:
Durante o contrato, os trabalhadores e os seus representantes passam a ter direito a saber quais os critérios usados para definir o seu salário e progressão salarial. Critérios que têm que ser claros, objetivos e neutros do ponto de vista do género. Não é preciso publicar salários individuais, mas é preciso conseguir explicar o sistema, bem como o fazer saber perceber, isto é, os trabalhadores passam a ter que conhecer e conseguir perceber os critérios. Terceira ideia-chave, reporte. As empresas com 100 ou mais trabalhadores vão ter que reportar o pay gap. As empresas com 150 ou mais trabalhadores passam a ter que fazê-lo já em 2027, por referência a 2026. Quarta ideia-chave, negociação. Se existir um desvio de 5% ou mais por categoria profissional, sem justificação objetiva e não corrigido em 6 meses, a empresa é obrigada a fazer uma avaliação conjunta com os representantes dos trabalhadores e definir medidas de combate concretas. Quinta ideia e última ideia-chave. Risco. O risco é real e implicará uma inversão do ónus da prova. O direito dos trabalhadores a uma compensação efetiva e reparadora, coimas, mas também restrições no acesso a concursos públicos. Como é que isto se implementa sem paralisar a vossa organização? Temos ajudado vários clientes neste tema e sugerimos que mapeiem funções, procedam à sua avaliação, façam-no com base nos fatores previstos na diretiva, nos subfatores que se apliquem ao vosso setor, criem ponderadores e grelhas de avaliação objetivas, avaliem o pay gap, criem processos e procedimentos claros e acessíveis a todos. Passando ao Fundo de Compensação do Trabalho, a boa notícia é simples. O FCT foi extinto e os saldos podem ser resgatados. Por favor, não confundir o resgate dos saldos com cheques em branco. Notem que o resgate não é livre. Os vossos saldos podem ser resgatados, mas apenas se usados para 4 finalidades elegíveis. Primeira finalidade, apoiar custos e investimentos em habitação dos trabalhadores. Segunda finalidade, financiar investimentos de interesse mútuo e que tenham uma utilidade social transversal a todos os trabalhadores, tais como creches ou refeitórios. Terceira finalidade, financiar formação profissional certificada dos trabalhadores. E quarta finalidade, pagar até 50% da compensação devida aos trabalhadores que terminem os seus contratos por despedimento coletivo ou extinção do posto de trabalho. Em termos operacionais, os saldos podem ser resgatados em 4 mobilizações se o total do saldo exceder 400 mil euros, até 2 mobilizações quando o saldo a resgatar é igual ou inferior a esse valor. Em relação aos direitos dos trabalhadores neste tema, estes têm que ser informados, mas em alguns casos podem ter que ser auscultados ou até que dar o seu acordo. Notar que os trabalhadores podem deduzir a oposição ao resgate se os critérios de elegibilidade não estiverem preenchidos. O prazo para pensar em implementar tudo isto é claro e está fixado para o próximo dia 31 de dezembro de 2026. A partir desta data, o resgate deixa de ser possível. Isto significa preparar um processo sólido, definir as medidas, selecionar as pessoas, justificar a elegibilidade e documentar todo o processo. A mensagem-chave é: alinhem rapidamente todos os objetivos internos, façam uma triagem das medidas de elegibilidade, calendarizem as mobilizações e garantam o envolvimento dos trabalhadores. Por último, e passando à inteligência artificial, a partir do próximo dia 2 de agosto de 2026, as ferramentas de inteligência artificial usadas em recrutamento e gestão de trabalhadores poderão vir a ser qualificadas como de alto risco e isto traz obrigações claras para os recursos humanos. O roteiro é este: em colaboração com as equipas de sistemas de informação e outras, inventariem os sistemas de inteligência artificial utilizados. É necessário que estes sejam avaliados e classificados no contexto de uma governança interna de inteligência artificial definida previamente pela organização. Recordamos que é obrigatório que os trabalhadores sejam previamente informados sobre a utilização de qualquer sistema de inteligência artificial, seja ou não de alto risco. Informem previamente representantes dos trabalhadores e trabalhadores afetados e integrem isto nos vossos processos de informação e consulta. Por último, formem equipas de RH e de IT em literacia de inteligência artificial adequada às funções operacionais e de supervisão. O risco de sanções é real e significativo. O caminho de menor risco é simples. Escolham casos de uso com benefício claro, exijam conformidade aos fornecedores, mantenham humanos no comando e expliquem às pessoas o que estão a fazer e porquê. E estes eram os 3 pontos que vos trazia. Em jeito de conclusão, se saírem daqui com 3 ações, que sejam estas. Na transparência, perguntem se já conseguem avaliar e identificar o que é trabalho de valor igual e justificar as eventuais diferenças salariais. No FCT, planeiem as mobilizações do FCT, garantam que não deixamos saldos por resgatar, mas não abdiquem de um dossiê robusto e bem montado. Na inteligência artificial, inventariem, classifiquem, informem. A transparência neste contexto é essencial. Eram estes os temas que vos trazia. Muito obrigado.
2026 vai ser um ano particularmente intenso no mundo digital. Não apenas porque há novos regulamentos, mas porque estamos perante um momento de consolidação regulatória. Muitas regras entram finalmente em vigor, outras tornam-se execuíveis e o escrutínio das autoridades vai aumentar. O objetivo desta sessão é simples: num curto espaço de tempo, dar-vos um mapa claro do que muda, para quem muda e o que é preciso começar a fazer. Começamos pelo Regulamento de Dados, o Data Act. Durante anos, os dados gerados por produtos conectados viviam fechados dentro dos próprios fabricantes. Com o Data Act, essa lógica muda. Hoje a pergunta já não é: os dados são meus, mas sim: como é que os disponibilizo, a quem e em que condições? O Data Act aplica-se a fabricantes, fornecedores de produtos conectados e prestadores de serviços em cloud, mesmo que estejam fora da União Europeia. Basta que atuem no mercado europeu. E o que é que muda na prática? O utilizador passa a poder aceder e transferir dados gerados pelos dispositivos que usa. Os contratos têm que ser revistos para garantir condições justas de partilha. A cloud deixa de ser uma prisão. O switching tem de ser simples e, tendencialmente, sem penalizações. Falemos agora da acessibilidade digital, que impõe o digital de forma inclusiva para todos. O Decreto-Lei 82/2022 entrou plenamente em vigor em 2025. Mas é em 2026 que começa a verdadeira fiscalização e o setor privado vai estar no centro das atenções. A acessibilidade já não é uma boa prática, é uma obrigação regulatória aplicável a websites, aplicações, equipamentos eletrónicos, serviços como banca digital, e-commerce ou audiovisuais. Ou seja, quase todos os operadores com presença digital. Isto significa garantir percepção, operabilidade, compreensibilidade e robustez. E significa também um maior risco de coimas, reclamações, exposição e pressão das autoridades, porque no final estamos a falar de direitos do consumidor. Em terceiro, temos a diretiva NIS2. A cibersegurança deixa de ser um tema das tecnologias da informação. A NIS2 é provavelmente a maior mudança europeia em cibersegurança de sempre. E o que muda? O número de entidades abrangidas explode. Os requisitos passam a ser mais exigentes, a responsabilidade de gestão de topo é direta e não é delegável. A partir de abril de 2026, com a entrada em vigor do Decreto-Lei português que fez a transposição desta diretiva, as empresas abrangidas vão ter de demonstrar políticas reais de gestão do risco, medidas técnicas robustas, due diligence de fornecedores e canais formais de notificação de incidentes. Aqui há uma mudança cultural profunda. A cibersegurança deixa de ser um tema meramente técnico e passa a ser um tema de governance e de responsabilidade executiva. Falemos agora do Regulamento sobre Inteligência Artificial, uma nova gramática para a utilização da inteligência artificial. O AI Act, como é conhecido, torna-se aplicável aos sistemas de risco elevado a partir de 2 de agosto de 2026. E isso significa que, antes dessa data, as empresas têm de saber que sistemas utilizam, como estão classificados, que processos internos são necessários para garantir a conformidade. Mas há um elemento de incerteza, o Digital Omnibus Package, que pode alterar algumas regras e alguns prazos para implementar este regulamento. Mas enquanto a discussão avança, a nossa recomendação mantém-se. Continuem a construir governança dos sistemas de inteligência artificial. E mesmo fora deste regulamento, a utilização de inteligência artificial levanta temas jurídicos essenciais: contratos, propriedade intelectual, privacidade, enviesamentos e, sobretudo, responsabilidade. Ou seja, o Regulamento de Inteligência Artificial não esgota o tema, apenas define o mínimo obrigatório em matéria de segurança, mas não em matéria de proteção de negócio e de outros riscos importantes. Por último, o Regulamento EIDAS, que traz uma nova forma de provar quem somos. Com o EIDAS 2 chega a EUDI Wallet, a Carteira Europeia de Identidade Digital. Até dezembro de 2026, todos os Estados-membros têm de ter pelo menos uma carteira disponível. E muitas entidades, públicas e privadas, terão de a aceitar. Para as empresas isto significa algo muito claro: novos fluxos de onboarding, novas formas de autenticação, novas experiências de assinatura eletrónica, integração de credenciais verificáveis. O impacto será grande em setores essenciais como banca, energia, seguros ou utilities. E atenção que há muitos outros a caminho: Digital Fairness Act, Digital Networks Act, mais. Salienta em particular uma iniciativa do início deste ano,
relacionada com a soberania na infraestrutura digital europeia, que vai provavelmente promover alguma inversão da lógica de globalização atual. Concluindo, o que é que tudo isto significa? 2026 não é apenas mais um ano de novos diplomas, é um ano em que as empresas terão de mostrar maturidade regulatória num ambiente complexo e em rápida evolução, sobretudo no contexto digital. A pergunta que as organizações têm de fazer é simples: estamos preparados para um digital mais regulado, mais exigente e mais transparente? A PwC Legal está aqui para apoiar nesse caminho, para garantir conformidade, mas sobretudo para garantir que a estratégia digital continue alinhada com os objetivos do negócio. Obrigada pela vossa atenção e até breve. Bom dia. É um gosto estar convosco a falar de privacidade em 2026. E falar de privacidade em 2026 é falar de um dos pilares centrais da regulação digital. Na PwC, trabalhamos diariamente com organizações, quer enquanto TPOs, quer no suporte a entidades públicas e privadas que enfrentam desafios em transferências internacionais, fiscalizações cada vez mais exigentes e na integração entre dados pessoais e inteligência artificial. É a partir dessa experiência prática muito próxima dos desafios reais que vos trago o essencial para 2026. As decisões de adequação, o reforço da atuação da CNPD e a evolução do RGPD face à inteligência artificial. Começo pelas decisões de adequação. E começo pelas decisões de adequação porque 2026 arrancou com um avanço histórico. A dupla decisão União Europeia-Brasil, aprovada em janeiro deste ano, coloca as transferências de dados num patamar de estabilidade que há muito procurávamos. Ao abrigo do artigo 45 do RGPD, a decisão de adequação permite agora transferir dados pessoais da União Europeia para o Brasil sem recorrer a salvaguardas adicionais, como as cláusulas contratuais tipo, dispensando avaliações de transferências caso a caso, sem, obviamente, prejuízo do cumprimento integral do RGPD em matéria de licitude, transparência, minimização e segurança. Esta simplificação reduz tempos, custos e complexidade operacional, sobretudo para as organizações com cadeias de fornecimento ou clientes no Brasil. Acresce que a União Europeia renovou também este ano a decisão de adequação relativa ao Reino Unido, válida agora até 2031. Assim, o mapa global das transferências fica mais estável e mais previsível. Ainda assim, a adequação não derroga às restantes obrigações. É fundamental manter uma governança robusta, com políticas atualizadas e contratos adequados. E, obviamente, monitorização contínua. Passemos ao enforcement em 2026. Este ano será um ano de fiscalização intensa. A nível europeu, a ação coordenada do European Data Protection Board centra-se nas obrigações de transparência dos artigos 12º a 14º do RGPD. E quando a Europa acelera, a CNPD acompanha. Devemos assim esperar mais pedidos de informação, mais investigações e mais decisões sancionatórias. A CNPD tenderá a escrutinar com particular atenção a invocação do interesse legítimo, o profiling, o tratamento de dados sensíveis, a videovigilância inteligente e a geolocalização. Para as organizações, a mensagem é clara. Maturidade documental deixa de ser boa prática para ser mecanismo de defesa regulatória. Assim, registros completos, DPIs robustas, políticas atualizadas serão decisivas para resistir ao escrutínio e evitar possíveis sanções. Por fim, a relação entre dados pessoais e inteligência artificial será um tema central este ano. A Comissão Europeia prepara o chamado Digital Omnibus Package, com propostas para ajustar o RGPD ao contexto da inteligência artificial. Falamos de clarificar quando determinada informação deixa de ser considerada dado pessoal para não poder ser razoavelmente ligada a uma pessoa, de definir as condições em que dados pseudonimizados podem ser tratados como anonimizados e de introduzir ajustes que permitam desenvolver inteligência artificial com salvaguardas adequadas. Tudo isto se articula com o AI Act, que impõe governação de dados, documentação rigorosa e avaliações contínuas de risco para sistemas de alto risco. Na prática, as DPIs e as avaliações de impacto específicas de IA terão de convergir. Estamos a caminhar para um modelo regulatório integrado, onde a privacidade e a IA deixam de ser silos e passam a ser um programa de conformidade. Termino assim com a ideia central. Numa sociedade cada vez mais orientada para a inteligência artificial, é essencial equilibrar a privacidade e o progresso tecnológico, mantendo presente a atuação rigorosa dos reguladores. Quem alinhar inovação com proteção de dados, com processos sólidos, documentação robusta e consciência regulatória, estará melhor preparado para competir e para criar confiança no mundo cada vez mais algorítmico. Muito obrigado.
Bom dia a todos. Obrigado por estarem connosco. Na PwC, na área de Direito Público, acompanhamos clientes públicos e privados em urbanismo, contratação pública, parcerias públicas ou privadas, contencioso administrativo e regulação. E fazemos isto com foco no cliente e nos desafios que surgem com mudanças legislativas constantes. Hoje queremos partilhar convosco a visão de onde queremos estar no final de 2026, o que vai mudar e como nos estamos a preparar. Habitação e licenciamento urbanístico. O licenciamento urbanístico continua a ser um dos maiores bloqueios à oferta habitacional industrial. A revisão, iniciada em julho de 2024, está a ser aprofundada para acelerar processos e dar maior previsibilidade. A principal mudança, a comunicação prévia, passa a ser regra sempre que existam parâmetros urbanísticos definidos. Isto permite decisões mais rápidas e processos mais simples quando tecnicamente completos. Em paralelo, o uso dos edifícios passa também a comunicação prévia com controle sucessivo, execução imediata, fiscalização posterior. E agora, com prazos muito mais reduzidos e uma nova abordagem às nulidades administrativas. O impacto é claro. Menos incerteza para promotores, mais responsabilidade técnica dos municípios, que terão que trabalhar com prazos mais exigentes. Surgem ainda novas medidas. A conferência procedimental, coordenada pelos municípios, o aligeiramento das nulidades e limites temporais ao controle sucessivo. E a mudança de paradigma só será real com o reforço das equipas, com a valorização das carreiras técnicas, melhores meios operacionais e maior responsabilização dos projetistas. Um segundo aspecto que vos quero trazer é a revisão do Código dos Contratos Públicos. 2026 marca um novo ciclo para o Código dos Contratos Públicos e para a Lei do Tribunal de Contas. A reforma e as medidas para a revisão do Código dos Contratos Públicos assentam em 3 pilares. Primeiro, simplificação. Menos burocracia, menos formalismos e decisões mais rápidas com transparência e concorrência. Segundo, flexibilidade. Modelos como concessão-construção ganham peso e os procedimentos simplificados alargam-se sobretudo na habitação pública e nas infraestruturas prioritárias. Terceiro aspecto, modernização. Mais capacidade administrativa, melhor execução da despesa pública, maior previsibilidade jurídica e alinhamento com regras europeias. O CCP torna-se uma peça central da reforma do Estado. Num outro aspecto, energia, infraestruturas e regulação económica. No setor da energia, 2026 será um ano estruturante. O período regulatório entre 2026 e 2029 está a ser preparado pela ERSE, vai definir o caminho para renováveis, armazenamento e reforço da rede elétrica. Mas há um desafio decisivo. Os projetos estão cada vez mais limitados por questões de licenciamento, processos demorados, pedidos sucessivos de esclarecimento e atrasos nas respostas das entidades públicas. Pior, e em alguns casos, conflitos entre entidades da própria administração que acabam em processos judiciais. Tudo isto atrasa projetos estratégicos em renováveis, em infraestruturas de rede e em novas soluções de armazenamento. Por isso, 2026 será um ano de viragem. Precisamos de maior coordenação institucional, maior segurança jurídica e processos mais claros para desbloquear licenças e reduzir litígios que travam investimento crítico. A transição energética depende de metas, mas depende sobretudo de previsibilidade e decisões atempadas. Num outro aspecto, o direito ambiental e projetos estratégicos. A regulação ambiental continuará exigente, sobretudo em projetos estratégicos como a exploração dos recursos críticos, incluindo o lítio. Em 2026 veremos mais litígios regulatórios e maior debate sobre a compatibilidade entre investimento estratégico, proteção ambiental e participação pública. Por último, em matérias da justiça e de litígios regulatórios, o sistema de justiça deverá avançar com reformas centrais em matérias do procedimento administrativo e em matéria dos estatutos dos tribunais administrativos e fiscais, com maior digitalização e maior eficiência. Mas veremos com certeza mais litigância em matérias associadas a ambiente e questões europeias, incluindo pedidos junto do Tribunal de Justiça da União Europeia. Por último, 2026 será um ano de transformação profunda no urbanismo, na contratação pública, na energia, no ambiente e na justiça. Estas mudanças trazem complexidade, mas também trazem oportunidades para modernizar processos, para acelerar decisões e reforçar a confiança dos investidores. Na PwC estamos preparados para apoiar os nossos clientes neste novo ciclo, com rigor técnico, com visão e com capacidade de antecipação. Muito obrigado pela vossa atenção. Olá e obrigado pela vossa presença. No que respeita ao imobiliário, 2026 é sem dúvida o ano da habitação nas iniciativas e nas novidades legislativas, tanto a nível nacional como europeu. A nível nacional, o essencial das novidades chega-nos com o diploma em regimes objeto da proposta de lei 4717-1, aprovada na especialidade no passado dia 18 de fevereiro.
A nível europeu, há a assinalar a recente apresentação do Plano Europeu para a Habitação a custos acessíveis. Comecemos pelo contexto nacional. Com foco absoluto no setor residencial, a Iniciativa Legislativa Nacional introduz incentivos fiscais à construção, reabilitação, venda e arrendamento de imóveis habitacionais, sendo de destacar a introdução do modelo de negócio novo, os CIA, ou Contratos de Investimento para Arrendamento, a criação do RSAA, ou Regime Simplificado de Arrendamento Acessível, a aprovação de um pacote fiscal com regimes fiscais favoráveis para promotores e investidores cujos projetos promovam, de acordo com requisitos específicos, a disponibilização de ativos imobiliários residenciais. Comecemos pelo CIA. Estes são contratos celebrados entre o investidor e o Estado, representado pelo IRU, que funcionam como um framework para a atribuição de benefícios fiscais a projetos imobiliários destinados a colocar no mercado habitação para arrendamento ou arrendamento para subarrendamento. Para que possam ser elegíveis para a celebração destes contratos, os investidores deverão reunir determinados requisitos, designadamente capacidade técnica e de gestão, contabilidade organizada, lucro tributável não determinado por métodos indiretos e situação fiscal e contributiva regularizadas. Da mesma forma, o objeto de investimento terá que cumprir critérios específicos, designadamente os seguintes: pelo menos 700 por 1000 da área de construção do projeto ou edifício deverá ser destinada a arrendamento habitacional, as rendas cobradas pelos imóveis ficam limitadas a 2,5 vezes a remuneração mensal mínima garantida, ou seja, um montante total de 2.300 euros, os contratos de arrendamento deverão ser celebrados no prazo máximo de 5 anos, quando o imóvel seja objeto de obras, ou no prazo máximo de 1 ano nos restantes casos. É fixado um período mínimo de exploração, devendo os imóveis permanecer arrendados por pelo menos 8 meses por ano, e a duração máxima dos CIA será de 25 anos. Entre os benefícios fiscais associados a este modelo, contam-se a isenção de IMT, de imposto de selo, de adicional IMI, a isenção de IMI até 8 anos, uma taxa reduzida de IVA em empreitadas de construção ou reabilitação, sendo ainda previsto uma garantia de equilíbrio financeiro perante alterações legislativas. Já quanto ao regime simplificado de arrendamento acessível, este vem substituir o anterior programa de apoio ao arrendamento, apostando na sua simplificação. Serão elegíveis para a aplicação deste regime os contratos de arrendamento, arrendamento para subarrendamento e subarrendamento habitacional, cujo fim seja a residência permanente ou temporária, neste caso ao abrigo de contratos para fins especiais e transitórios, quando o arrendatário tenha residência fiscal em concelho distinto do imóvel alocado, e cujo objeto seja a totalidade ou parte de imóveis, neste último caso, quando se trata de contratos para fins especiais e transitórios. No que respeita à renda e prazos, o teto máximo da renda deverá corresponder a 80% da mediana local de valores de renda, divulgada pelo INE, podendo contribuir para a fixação deste montante de características físicas do imóvel. Adota-se aqui um critério distinto dos contratos de investimento para arrendamento. São fixados prazos mínimos de duração do contrato, que deverá ser de 3 anos no caso de residência permanente ou de 3 meses no caso de residência temporária. As despesas e encargos repercutidos ao arrendatário ao abrigo do artigo 1078 não contarão para o limite da renda. A nível de benefícios fiscais associados a esta figura, poderemos contar com a isenção de tributação em IRS e IRC dos rendimentos perdiais, sem prejuízo da opção pelo englobamento. Uma nota relevante: mantêm-se em vigor os efeitos fiscais dos programas municipais de arrendamento acessível e contratos celebrados ao abrigo do Decreto-Lei 68/2019. Por último, ao nível europeu, em 16 de dezembro de 2025, a Comissão Europeia apresentou o primeiro Plano Europeu de Habitação a Preços Acessíveis, articulado em 4 pilares fundamentais: aumentar a oferta de habitação, com a promoção da inovação em materiais e métodos de construção e reabilitação; mobilizar investimento, designadamente através da criação de uma plataforma pan-europeia de investimento em cooperação com o BEI, com a mobilização estimada de 10 mil milhões de euros; o apoio imediato e reformas com medidas relativas ao alojamento local e combate à especulação; a proteção dos mais afetados, com apoios previstos a jovens, estudantes e pessoas em situação vulnerável. São vários os pontos relevantes deste plano, cumprindo, por enquanto, salientar alguns dos prazos relevantes. Até 20 de abril de 2026 ocorrerá o termo da consulta pública sobre o ato legislativo dos serviços de construção. Em maio de 2026 deverá entrar em vigor o regulamento sobre arrendamento de curta duração. Em 2027 está previsto o pacote de simplificação da habitação e o convite à apresentação de propostas de instrumento de assistência técnica. No quarto trimestre de 2026, prevista a adoção do ato legislativo dos serviços de construção.
O relatório da Comissão de Habitação do Parlamento Europeu será votado na sessão plenária de março em Estrasburgo. Acompanharemos de perto a implementação e eventuais repercussões no quadro legislativo nacional deste pacote europeu. Em suma, 2026 será um ano de foco intenso no setor da habitação, o que reflete a preocupação dos legisladores nacional e europeu com a crise generalizada que se verifica neste setor. Assistiremos aos primeiros passos da introdução da figura do modelo Build to Rent em Portugal, com a introdução dos contratos de investimento para arrendamento, e poderemos assistir à reanimação de estruturas de investimento de matriz cooperativa. Da mesma forma, o RSAA poderá contribuir decisivamente para atacar o problema da habitação pela banda da oferta de arrendamento acessível e acelerar a colocação e contratação destes ativos. Estaremos a acompanhar a evolução destas novidades legislativas e da mesma forma do diploma que virá introduzir alterações ao REGUE, de igual forma com relevância fulcral para a atividade imobiliária. Obrigado. Bom dia. Passamos agora a falar sobre contencioso tributário. Depois da apresentação e discussão pública do relatório da Comissão para a Reforma da Justiça Tributária, em 2025, esperamos que o contencioso tributário esteja na agenda legislativa de 2026. O diagnóstico feito pela Comissão para a Reforma da Justiça Tributária evidenciou a necessidade de imprimir maior celeridade e eficácia à tramitação do procedimento e do processo tributário. Entre as várias propostas apresentadas pela Comissão, destacamos 5. A alteração do regime de revisão oficiosa, a alteração do regime de impugnação do indeferimento tácito, a simplificação e uniformização dos prazos de reação, a alteração do regime dos juros indenizatórios e a alteração aos recursos na arbitragem tributária. Quanto ao regime da revisão oficiosa, a Comissão propõe que os contribuintes passem a poder pedir a revisão oficiosa de atos de liquidação de impostos no prazo de 4 anos com fundamento em qualquer ilegalidade. Ou seja, simplifica-se o procedimento de revisão oficiosa, deixando de ser necessário discutir a existência de um erro imputável à atuação da administração tributária como causa da ilegalidade da liquidação contestada pelo contribuinte. Em termos práticos, esta alteração acaba com discussões que se arrastam nos tribunais sobre a existência de erros imputáveis à administração tributária que permitam abrir a porta à apresentação de revisões oficiosas e permitirá que os contribuintes disponham de um prazo de 4 anos para reagir contra impostos ilegais, deixando assim de estar condicionados pelos prazos mais apertados para apresentar uma reclamação graciosa ou para recorrer aos tribunais tributários ou aos tribunais arbitrais. Relativamente ao indeferimento tácito, outra proposta de alteração relevante. Em caso de presunção do indeferimento tácito na fase administrativa, os contribuintes passam a poder impugnar esse indeferimento até ao momento da notificação da decisão final no procedimento tributário. Este alargamento do prazo de reação contra o indeferimento tácito dá maior controle processual ao contribuinte, que passa a poder contestar a todo o tempo o silêncio da administração tributária na resolução de litígios na fase administrativa. Quanto a prazos e regras de notificação, a Comissão propõe uniformizar os prazos de reação administrativa, judicial e arbitral. Atualmente, cada uma destas vias de reação tem um prazo diferente. 3 meses para a impugnação judicial, 120 dias para a reclamação graciosa e 90 dias para a impugnação arbitral. Ora, a palavra de ordem é também, em matéria de prazos, simplificar. Todos estes meios de reação passam a ter o mesmo prazo, 4 meses. Propõe-se também que as notificações efetuadas para o domicílio fiscal eletrónico dos contribuintes, via CTT ou morada única digital, se considerem realizadas no 5º dia posterior ao registro da sua disponibilização, independentemente do tipo de procedimento tributário em que ocorram. Em matéria de juros indenizatórios, a Comissão propõe clarificar que os contribuintes têm direito a juros indenizatórios sempre que o erro que justifica a anulação das liquidações impugnadas não lhes seja imputável. Esclarece ainda que será imputável à administração tributária o erro constante em declarações apresentadas pelo contribuinte sempre que este tenha seguido quaisquer orientações escritas da administração tributária ou quando o sistema informático da administração tributária não lhe permita preencher corretamente aquela declaração. E esclarece também que o contribuinte tem direito a juros indenizatórios quando a implementação do resultado alcançado no âmbito de um procedimento amigável de resolução de litígios fiscais internacionais se efetuar para além do prazo previsto para o efeito. São ainda propostas alterações aos recursos na arbitragem tributária. A Comissão propõe a introdução do recurso de revisão de decisões arbitrais transitadas em julgado no âmbito da arbitragem tributária. Este recurso permitirá a revisão de decisões arbitrais no prazo de 4 anos
com qualquer um dos fundamentos previstos no Código de Processo Civil, entre os quais se destaca a incompatibilidade da decisão arbitral com uma decisão definitiva de uma instância internacional de recurso vinculativa para o Estado português. Em síntese, mais do que romper com o paradigma do contencioso tributário português, as alterações propostas pela Comissão de Reforma da Justiça Tributária pretendem clarificar e sedimentar na legislação orientações que vêm já sendo apontadas pelos tribunais tributários. Trata-se de uma reforma de pequenos passos, mas firmes, no sentido de simplificar, agilizar e tornar mais previsível a relação entre contribuintes e a administração tributária. Não havendo ainda um horizonte temporal claro para a entrada em vigor das alterações propostas pela Comissão de Reforma, é expectável que o processo legislativo avance ao longo de 2026. Na PwC, a equipa de contencioso tributário, depois de ser ouvida pela Comissão de Reforma de Justiça Tributária e de participar ativamente na discussão pública das propostas apresentadas, está, desde já, pronta para avaliar o impacto que esta reforma pode ter para os litígios em curso e para os procedimentos internos instituídos, e assim ajudar os nossos clientes a acomodar as alterações que se avizinham. Bom dia a todos. O trabalho da nossa equipa de New Law consiste em apoiar funções jurídicas no seu processo de transformação digital. Olhando para o ano que agora começa, a maior tendência é sem dúvida a adoção da inteligência artificial. Apesar do seu enorme potencial, a utilização diária é ainda bastante baixa. Segundo um estudo recente da PwC, ainda que a maioria dos 50 mil inquiridos tenha usado a inteligência artificial, apenas 14% afirmam utilizar diariamente. O potencial da inteligência artificial ainda está por realizar. O setor jurídico não será diferente. Apesar do enorme potencial, ainda não vemos uma utilização regular. A nossa experiência como consultores na adoção da inteligência artificial por advogados mostra que não basta experimentar. É após o início da utilização regular que começamos a ver os resultados. Temos hoje à nossa disposição ferramentas especializadas em trabalho jurídico, tais como o Arve, do qual somos parceiros na distribuição e implementação, e que permitem hoje resolver use cases que muito recentemente pareciam impensáveis. Um simples exemplo será a possibilidade de realizar uma pesquisa de jurisprudência sobre um tema complexo e obter em poucos minutos uma tabela com o resumo de cada decisão, um sumário da tendência jurisprudencial e links para todos os acórdãos no site da DGSI. Este foi um exemplo que mostrámos muito recentemente numa formação. Mas engana-se quem pensa que poderá prescindir dos advogados nas suas equipas. A inteligência artificial não é infalível. Exige que as nossas equipas saibam rever os resultados, mas principalmente que saibam dar as instruções corretas para tirar o melhor partido das ferramentas. Se esta revisão é inata nos advogados, a capacidade de dar instruções adequadas e tirar o melhor partido da inteligência artificial requer uma curva de aprendizagem. Temos aqui visto um enorme interesse nas nossas ações de formação, seja na procura dos cursos e workshops que levamos a clientes, mas também no nosso curso de Legal AI na PwC Academy, onde ajudamos juristas a conhecer esta tecnologia e, numa perspectiva sempre prática, aprender a tirar o melhor partido das ferramentas disponíveis. A nossa última edição teve mais procura que os lugares inicialmente disponíveis. Participaram diretores jurídicos e advogados in-house, mas também advogados de vários escritórios. O interesse é transversal e continua a crescer. Olhando para a adoção de Legal AI em Portugal, vemos uma adoção a duas velocidades. Por um lado, os escritórios de advogados estão a adotar a inteligência artificial a um ritmo acelerado e sentem de uma forma intensa o risco de ficar para trás. Se num primeiro momento esta adoção foi liderada pelos escritórios de maior dimensão internacionais, neste momento vemos que o caminho está a ser feito pela indústria de uma forma transversal, independentemente da dimensão do escritório. Por outro lado, os departamentos jurídicos das empresas seguem um ritmo mais lento, com várias organizações apenas agora a iniciarem uma fase exploratória. Acreditamos que este fator tem limitado a percepção do verdadeiro potencial desta tecnologia. É algo que temos sentido quando apresentamos a clientes e use cases que mostram a capacidade atual. De uma forma geral, antecipamos que ao longo deste ano iremos ver vários pilotos, e temos visto que estão a acontecer vários pilotos neste momento, a passarem para a fase de implementação. E assim, um número cada vez mais alargado de advogados vai ter acesso à inteligência artificial para utilização no seu dia-a-dia. Olhando agora para uma perspectiva do impacto que esta adoção terá na nossa indústria, destaca alguns pontos que vão estar em cima da mesa ao longo do ano. Apesar de já se estarem a sentir os benefícios com a utilização da inteligência artificial, continua a ser um desafio concretizar o seu valor comercial. Existirá também uma pressão crescente por parte dos clientes para uma redução de custos, mas mantém-se ainda em aberto a questão de saber se a adoção da inteligência artificial vai mesmo levar a uma redução de honorários ou será traduzido de uma forma mais expressiva do lado da entrega, uma capacidade para realizar projetos de maior envergadura em menor tempo e uma maior agilidade por parte dos advogados. Os prestadores de serviços vão também começar a sentir pressão de ver os seus clientes a internalizar cada vez mais trabalho à medida que tenham acesso a ferramentas equivalentes. Muitos dos business cases que vão ser construídos para a adoção da inteligência artificial nos departamentos jurídicos irão considerar, certamente, a capacidade de redução de custos com a assessoria externa. Numa outra perspectiva, o acesso a ferramentas de ponta vai tornar-se um fator decisivo no recrutamento e retenção de talento.
O custo de contratação e retenção de advogados com competência em inteligência artificial vai tender a aumentar. Esta já está a ser a tendência no Reino Unido, nos Estados Unidos, onde estes profissionais estão a ter prémios salariais muito expressivos e a ser procurados também por empresas de Legal AI. Há aqui um duplo desafio. Como lidar com os advogados que não se adaptam à tecnologia, mas principalmente como reter aqueles que se adaptam. Acredito que estes fatores vão ter um impacto muito profundo na estrutura, organização e modelos de carreira. Esta discussão vai cada vez mais ser prática e menos teórica. O risco de disrupção já não parece algo distante. A entrada de private equities e outros investidores financeiros no setor jurídico vai ser um catalisador. Portugal já não é alheio a esta tendência sentida noutros mercados há algum tempo. Finalmente, e apesar da maioria das conversas que temos com os nossos clientes começarem na inteligência artificial, temos também sentido muito interesse em realizar projetos de identificação de oportunidades de melhoria nos departamentos jurídicos e conhecer outras ferramentas que possam melhorar o seu funcionamento. Nem todos os problemas se resolvem com a inteligência artificial. Continuaremos ao longo deste ano a ajudar a navegar estes processos de transformação e, como os nossos clientes também já sabem, estamos sempre disponíveis para partilhar a nossa experiência e discutir estes desafios. Obrigada por terem acompanhado este webinar, que estará disponível na íntegra na nossa página de LinkedIn, site da PwC e YouTube. O futuro do enquadramento legal constrói-se com visão, conhecimento e colaboração, e é nessa jornada que queremos continuar ao vosso lado. Contem connosco. Estamos totalmente à disposição para apoiar os vossos desafios e transformar oportunidades em impacto real. Com o QR Code que está no vosso ecrã, acederão a um formulário onde nos poderão contactar e do meu lado fica a garantia de resposta às vossas preocupações. Até para o ano.